eu tenho um gosto muito especial por postais. Toda viagem que eu faço, eu procuro ver, né, nas livrarias, nas bancas, os postais da cidade, não para mandar postal, né, que a gente perdeu um pouco esse costume, mas para ver ângulos diferentes da cidade, como que os artistas olharam para aquela cidade. E quando eu chego de viagem, eu sempre desenho também algumas imagens que eu fotografei, eu faço postais e eu tenho um painel na minha casa com postais das minhas viagens. Então, na hora que eu vi, falei, nossa, moro em Bauru, trabalhei 30 anos aqui, morei a minha vida inteira aqui e nunca tinha pensado em fazer imagens da minha cidade. Então, foi muito gratificante participar do concurso, né, e o próprio exercício, né, de procurar ângulos desses edifícios para poder representar. A Estrada de Ferro Sorocabana foi a primeira a chegar em Bauru, em 1905. Então essa arquitetura é bem típica das ferrovias, né, das estações ferroviárias, o tijolo à vista. O lado de cá era o ingresso de passageiros, né, e o lado de lá as linhas mais de carga. E a situação atual é crítica, né? Como ela não está dentro da área operacional das ferrovias, ela acabou sendo deixada sem manutenção e entrou nesse estado de depredação. Então, para o meu desenho, eu resgatei algumas imagens antigas, né, que constam aí de internet, tentando retomar assim, como que ela pode ser quando for recuperada. Esse é o prédio da Estação Paulista, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Ela foi, na verdade, a segunda ferrovia a chegar a Bauru por volta de 1910. É uma arquitetura significativa da linha ferroviária, né? Esse tipo de construção, com varanda, né? com o beiral mais avançado na área da gare. E quando eu vim fotografar, né, para poder retratar, na verdade ele está muito judiado com o tempo, né? Então eu tentei retratar de uma maneira que ele seja recuperado. Então, assim que ele for feita a revitalização dele, a recuperação da arquitetura, né, da construção, ele vai ficar com a cara que está no postal. Aqui nós estamos na estação principal, né, a estação central, que acabou na década de 30, final da década de 30, sendo construída para agregar os escritórios da Sorocabana, da Paulista e da Noroeste, que teve início a obra aqui nesse pátio central. Ela tem uma importância muito grande em termos arquitetônicos, é uma arquitetura Art Deco, a fachada dela é Art Deco, mas eu preferi retratar essa parte da gare por conta dessa monumentalidade da estrutura em arco, né? E é uma imagem que poucos bauruenses conhecem. Quem não frequentou a ferrovia, né, quem não viajou de trem, muitas vezes não sabe que tem essa parte escondida aqui atrás da fachada. O Automóvel Clube, diferente, como eu falei, da estação ferroviária, que é Art Deco, são linhas mais retas, mais puxando, chegando no modernismo. Esse não, volta um pouco atrás, mas esse resgate da arquitetura grega, né, então tem um pouco disso, né, de mostrar essa monumentalidade com essas colunas, né, essa platibanda trabalhada. Imagina a importância desse prédio, né, assim, situado aqui na Praça Central, nesse final de década de 30, e pelo que eu escuto minha mãe contar, era um local de grandes eventos, né, tudo quanto a atividade cultural era realizada aqui no Automóvel Clube. Infelizmente ele ficou encravado entre duas edificações, ele acaba ficando um pouco escondido, mas ele queria mostrar toda essa monumentalidade que tinha também a importância, que começava a ter a importância do automóvel na cidade. Quando eu vi a seleção que o Sesc fez, né, dos postais que deveriam ser desenhados, achei muito interessante ter selecionado entre tantos outros o prédio aqui da Praça das Cerejeiras, porque ele tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da cidade. Quando ele foi construído aqui, a cidade terminava na Duque de Caxias. Então ele acabou sendo um marco também para atrair, né, para o desenvolvimento para cá. O arquiteto Zenon Lotufo, que foi o arquiteto contratado pelo Nuno de Assis para fazer o projeto, me parece que foi um pouco no começo da década de 50, mas a obra demorou bastante tempo, finalizou no final da década de 50. É justamente quando o modernismo está no auge aqui no Brasil, né? Construção de Brasília e tudo mais. Então ele tem algumas características assim, fundamentais, né? Esse brise que faz a proteção do sol aqui da face norte, a face sul que não recebe muito sol, quase nada, né? Só no verão um pouco. Ela não tem brise, não tem essa necessidade. Os pilares, né? Que a gente chama de pilotis, esses pilares aparentes,
desvinculado da fachada. Tem várias características bem marcantes dessa arquitetura modernista. Então, para Bauru, na época, final da década de 50, né, foi muito relevante. E para minha história também. Na verdade, eu trabalhei 30 anos na prefeitura como arquiteta e especialmente nesse prédio, a maior parte do tempo. Esse foi o 6º edifício a ser representado, né, no concurso. Eu achei muito interessante porque é uma arquitetura bem, assim, o aproveitamento que foi dado para o terreno, imagina, o terreno era muito inclinado, e o aproveitamento que o arquiteto deu, né, criação de vários níveis, com várias atividades diferenciadas, foi muito interessante. Então eu fiquei bem satisfeita também de concluir com esse desenho, né. E eu peguei esse ângulo, tá, que é bem animado aqui com as piscinas, esse colorido da piscina também é bem interessante. Então é uma arquitetura já chamada de brutalista, porque tem esse concreto aparente, né, a fachada dele é meio cega, então eu acabei pegando também essa fachada, essa parte dos fundos que tinha mais essa movimentação. Eu fiquei muito honrada de representar a minha cidade nesse projeto do Sesc São Paulo, 70 anos do turismo social. E o que os organizadores me falaram, que a intenção era justamente despertar o olhar do munícipe para a sua cidade, para fazer o turismo na sua cidade. E mesmo eu que trabalhei a vida inteira, né, com urbanismo na cidade, acabou funcionando muito bem para mim, que agora eu ando pela cidade procurando novos ângulos para poder desenhar.